Marcos Leonardo contratado e o Flamengo não pode ir com essa escalação, senão vai perder para o Corinthians. Isso aqui é Flamengo. Se você ainda não é inscrito no canal Ney Fla, se inscreva, deixa o like, acione o sino da notificação e vamos para mais um vídeo aqui do canal, tá, galera? Então acabou de sair hoje que Marcos Leonardo é do Atlético de Madrid, tá? Atlético de Madrid compra o jogador por empréstimo com direito de compra aí que pode chegar aí a 40 milhões de euros, tá? Então agora o Flamengo vai ter que aí procurar outro jogador aí, porque Marcos Leonardo já é jogador do Atlético de Madrid e o Flamengo vai ter que correr atrás aí de outro atacante, tá, galera? Então, galera, vamos aqui agora analisar, porque eu vou colocar aqui do ladinho aqui, que vocês vão ver aqui, a escalação do Flamengo aí, segundo a GE. E por que o Flamengo não pode ir com essa escalação? A escalação seria Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela e Alexandro aí. De volante ali seria Pulgar e Everton Araújo, com Carrascal jogando na meiuca de ponta, o Plata, e na outra Samuel Lino e Pedro. Por que o Flamengo não pode ir com essa escalação, tá, galera? Porque essa escalação não é boa para jogar contra o Corinthians em uma final, tá? O Flamengo, se ele não entrar com o time titular, a gente pode perder o título da Supercopa do Brasil para o Corinthians. Por quê? A zaga, tudo bem, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela e Alexandro. A zaga está muito boa. Mas quando a gente chega no meio de campo, a gente vê ali Pulgar e Everton Araújo. Pulgar é um jogador excelente, galera. Marcador, ele tem um bom passe, mas não é um jogador driblador, não é um jogador que consegue segurar uma bola no pé. Ele não é um jogador que tem uma saída de bola assim perfeita, entendeu? Ele, ele tem um bom passe, mas não é aquele jogador que tem um contra um e consegue sair e dar um passe, entendeu? É mais ou menos isso aí. Galera, o que acontece? Se o Flamengo for com essa formação, a gente sobrecarrega aí o Carrascal, tá? Porque aí o Carrascal ele não consegue jogar no meio com esses dois jogadores, porque o Everton Araújo ele não consegue dar passe, galera. Não adianta que Everton Araújo não consegue dar passe, é só marcador. Então a gente vai ter dois jogadores de marcação no meio de campo e o Carrascal vai ser obrigado a fazer tudo, tá? Então a gente perde o meio de campo para o Corinthians, tá? Então, o que acontece? Por quê? A gente já vai ter dois jogadores aí de marcação. Aí você tem um lado esquerdo ali que é o Samuel Lino, tá? O Samuel Lino, ele não consegue, galera, ele não consegue marcar, ele não consegue, até que na marcação ele até marca bem, mas o problema é que ele não consegue dar um drible, ele não consegue dar passe, ele não consegue fazer nada daquele lado esquerdo ali, ele não consegue abrir para o meio para chutar. Então o Samuel Lino hoje vive uma fase ruim no Flamengo, entendeu? Ele não consegue jogar no Flamengo. E do lado direito é a mesma coisa, porque a gente tem um jogador ali, se for começar com o Plata do lado direito ali, o Plata, ele até mais ou menos ali, joga tal, mas o Plata ele tem um grande problema, é outro, não dribla, não passa e não faz gol, tá? E não marca direito. Então, a gente tem dois problemas aí nas duas pontas, tá? Então a gente vai perder o meio de campo aí para o Corinthians, tá? Porque a gente vai ter só chutão para frente, vai ser jogadores que só dá chutão para frente e muitos cruzamentos para a área, tá? Eu tô sendo sincero aqui, se a gente for com essa formação, a gente vai perder o jogo, tá? Para o Corinthians. Então, Felipe Luiz tem que pensar. Eu hoje, particularmente, começaria com essa formação aqui que eu vou colocar desse lado de cá, que seria aí, ó, que seria é, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Paquetá, Carrascal e
o Pedro, galera. Colocaria o Pedro, tá? Por que que eu ia com essa formação? Porque a gente ia ganhar no meio, a gente ia ter o Paquetá indo para a ponta e abrindo para o meio também, e teria o Carrascal indo para a ponta também e abrindo para o meio, tá? A gente não ia perder o meio de campo para o Corinthians e também não perderia o jogo pelos lados também. O jogo pelos lados para o Corinthians. Então, a gente ia ter dois jogadores na ponta, driblador, tá? Tanto driblador e bom de passe, e teremos um jogador no meio, que é o Arrascaeta, que é bom de passe e também é driblador, e teremos o Jorginho, que segura bem o jogo, e teremos um cara que é marcador, que é o Pulgar, ali, que ia sempre estar protegendo aí a zaga. Então, para mim, a formação tinha que ser essa. Provavelmente não vai ser essa, tá, galera? Não adianta que Felipe Luiz ele não coloca uma formação assim, não, que eu duvido que ele vai colocar essa formação. Se colocar, é um milagre. Eu queria que você colocasse nos comentários, porque eu gosto de trabalhar desse jeito. O, eu quero ouvir a tua versão, eu quero saber se você concorda comigo, se eu estou errado. Coloca nos comentários para mim saber o que você acha, galera, porque para mim essa formação aqui ela é o melhor. E essa formação que está aqui, para mim, é a pior, tá? É a formação que vamos perder o jogo para o Corinthians, e essa formação é a provável que a gente pode ganhar até de goleada do Corinthians, tá? Porque aqui a gente tem tudo que a gente pode imaginar no Flamengo, desse lado tem. E desse lado aqui a gente tem tudo para perder para o Corinthians. Então, eu acho o seguinte, galera, Felipe Luiz tem que parar com esse negócio de colocar o Lino. Ou você coloca o Carrascal ou coloca a Cebolinha, entendeu? São os dois jogadores desse lado aqui que eu acho que ele tem que colocar, que é cadeira cativa ali, entendeu? E o Samuel Lino, me desculpe, ele pode até melhorar, mas o Samuel Lino hoje não tem mais que vestir a camisa do Flamengo, tá? Para mim, pode pegar ele, vender, tá? Trazer outro jogador. Eu venderia, eu particularmente, se eu fosse diretoria, dava um jeito de vender o Samuel Lino e trazia outro atacante, tá? Juntava um dinheiro aí, com o dinheiro que vai vender ele, pegava um outro atacante aí, bom, tá? Dava para pagar aí uns 30 milhões de euros, 40 milhões de euros com a venda aí do Samuel Lino, e pegava com mais e juntava aquele dinheiro que sobrou lá do Lucas Paquetá e trazia um atacante de ponta aí. É o meu jeito de pensar, tá, galera? Eu não gosto do Samuel Lino, eu acho ele muito fraco para jogar no Flamengo, tanto ele e tanto o Plata, tá? Também não gosto do Plata, eu acho o Plata um jogador ruim também, tá? Eu acho que o Flamengo merece um jogador melhor do que o Plata. O Plata é igual o Samuel Lino, cisca, cisca, cisca. Só fez aquele gol porque tava de cara, galera. Porque é muito difícil ter gol, tá? Se jogar Samuel Lino e Plata junto, não tem gol, tá? Não tem gol, e a bola também não consegue chegar no Pedro, tá? Não consegue chegar no Pedro a bola. Então, é isso, galera. Eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e acionar o sino da notificação se você gostar desse vídeo. E eu quero pedir a você, qual é a sua formação? Essa ou essa?